Olá, eu sou o Thiago César Mierza, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e reprodutiva masculina. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espermograma, o exame de avaliação da fertilidade masculina. Este é um exame complexo que muitas pessoas interpretam às vezes de forma errônea, e ele não é um exame basicamente um atestado de fertilidade, mas ele nos auxilia muito a identificar algumas alterações que podem ser corrigidas no casal que está tentando ter filho. Não esquece de curtir o nosso canal, dá o like, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas, encaminhe esse vídeo para quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. Se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Esperamos que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que eles possam se beneficiar dessa informação médica gratuita. Bom, o espermograma ele é o principal exame para a avaliação da parte masculina quando se fala na avaliação do casal infértil. Então ele é um exame de sêmen e tem algumas diretrizes para sua realização. Só para ter ideia da complexidade do exame, esse exame ele foi descrito há bastante tempo, mas o último manual de atualização dos exames seminais foi em 2021 pela OMS e é um manual que tem 292 páginas. Então, é um exame que traz muitas informações e que ele precisa ser analisado de forma completa. Então, cada paciente é único. Então, ele deve ser avaliado de forma em separado. Então, o espermograma, ele tem algumas recomendações básicas para que seja um bom exame. Então, o paciente, quando for coletar, ele tem que estar entre 2 e 5 dias sem ejacular. Quando ele realizar a ejaculação, não pode usar nenhum tipo de lubrificante, não pode usar saliva, não pode usar nada que possa modificar o resultado do exame. Quando ele realiza essa coleta, precisa ter o cuidado de não perder a amostra. Caso perca, é importante avisar que perdeu um pouco de amostra. E esse exame ele deve ser feito de imediato. Então, esse paciente ele já deve deixar a sua amostra e ele deve ser analisado. Por isso que os principais laboratórios que realizam esse exame orientam que o paciente faça a coleta no laboratório mesmo. A análise ela é uma análise um pouco mais aprofundada. Os parâmetros principais que serão avaliados são, então, a quantidade de espermatozoides, a concentração por ml, o volume ejaculado desse paciente, dados como movimentação, lembrando que a movimentação do espermatozoide, aquela progressiva, é a mais importante, e também a morfologia, o formato desses espermatozoides. Hoje, o principal formato que se utiliza é avaliado pelos critérios de Kruger. Muitos já devem ter ouvido falar, nós vamos falar em mais vídeos sobre isso. Então, a análise básica do espermograma é o pré-requisito mínimo numa avaliação do casal infértil. Então, entender esse exame, primeiro começa sabendo orientar o paciente como faz essa coleta, os cuidados na interpretação, se foi uma coleta adequada, se esse paciente respeitou o tempo de abstinência, se ele não perdeu a amostra, se veio um volume adequado e a partir daí, sim, de acordo com cada caso, nós vamos avaliar cada critério. Os critérios principais que são avaliados, então, começando com a concentração, é a quantidade de espermatozoides por ml. No último manual, a concentração definida como percentil 5, ou seja, o mínimo aceitável, seria 16 milhões. Embora para realizar tratamentos, nós nos baseamos no manual antigo, que considera oligozoospermia, pacientes que têm menos de 15 milhões de espermatozoides por ml. Também definimos como alteração de movimentação de motilidade, que a mais importante é a motilidade progressiva. Embora o critério modificou em 2021, nós ainda consideramos o critério antigo para determinar se esse paciente tem alteração. O mínimo, percentil 5, que é o mínimo necessário para que se obtenha uma gravidez de forma natural, é considerado 32% de móveis progressivos. E o critério de Kruger ele se manteve nos dois, e o mínimo aceitável é 4 ou mais por cento de espermatozoides normais. Esta é uma avaliação básica do espermograma. Existem outros dados como pH, presença de leucócitos, presença de células redondas e várias outras informações que são importantes na análise desse paciente.
Então, o espermograma é o principal exame de avaliação de saúde e também de fertilidade do homem, e ele deve ser interpretado caso a caso, baseando-se em cada etapa do processo, desde o preparo para a coleta até como foi realizado esse exame, para que assim nós possamos juntar e tentar buscar um tratamento adequado para esse casal.